Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sou Vanessa Leonardo, psicopedagoga clínica, pós-graduada nos transtornos do neurodesenvolvimento e especializada em avaliação psicométrica. Hoje eu trouxe para vocês o protocolo de rastreio ETDAH, versão PAS, que é esse aqui, pra vocês verem, tá? Um protocolo na qual os profissionais têm utilizado bastante e a maioria deles apresentam dificuldade na hora de corrigir esse protocolo, né? A aplicação ela é um pouco mais tranquila porque é uma escala de preenchimento e a correção acaba utilizando de estatísticas e de domínios que muitas vezes complicam ou dificultam. E eu estou trazendo então para vocês uma aula gratuita sobre o protocolo, né? Sobre esse protocolo e sobre como aplicar e corrigir. Então vamos lá. Bom, em relação ao protocolo, é, é importante primeiro a gente saber que ele não é um protocolo de diagnóstico, né? Não é através dele que a gente vai fechar um diagnóstico de uma criança, tá? O objetivo dele vai ser identificar de forma rápida, de forma prática, os sintomas que podem estar envolvidos ali com o TDAH. Então, não significa, por exemplo, que a criança tenha pontuado para os sintomas e que ela tenha o TDAH, tá? Então, ele na verdade, ela é uma escala complementar a uma avaliação. Além de avaliar os sintomas, a gente precisa investigar os critérios diagnósticos para o TDAH, né? Os sintomas ele faz parte de um dos critérios para diagnóstico, certo? Essa escala ela é interessante porque geralmente as pessoas costumam usar, né? Os profissionais eles costumam usar o SNAP 4, que pode ser utilizado na clínica, pode ser utilizado dentro do âmbito familiar, pode ser utilizado, inclusive médicos, já vi médicos aplicando com a família e com a própria criança ou adolescente o SNAP. Eh, mas o interessante dessa escala, desse protocolo de rastreio, é que além de avaliar, né, de identificar sintomas de desatenção, sintomas de hiperatividade e impulsividade, ele também avalia comportamento adaptativo e regulação emocional. Por que que é tão importante, né, avaliar esses aspectos de comportamento, de regulação emocional? Porque o TDAH ele não vai se resumir somente nos sintomas de desatenção e hiperatividade. Muitas vezes essas crianças, elas também vão ter dificuldade para lidar com as emoções. E você pode perceber, né, caso você seja um profissional que já tenha em contato com alguma criança com TDAH, que eles possuem uma certa desregulação em relação às suas emoções, né, se frustram com facilidade, ou então têm explosões emocionais, apresentam comportamentos que dificultam a adaptação dele no ambiente, ou seja, na escola, na casa, enfim. Então, quando a gente olha para esses aspectos, a gente consegue ter uma visão mais completa da criança. Isso vai ajudar muito, tanto no planejamento da intervenção, quanto no rastreio, né? Quanto para acompanhar essa criança na escola. Agora, é muito importante a gente deixar claro, e eu deixei até em roxinho aí embaixo, né, dos slides, que essa escala, esse protocolo, ele vai avaliar os sintomas em ambiente familiar, tá? Isso é muito importante deixar claro. Por quê? Porque é a visão dos pais. É como que os pais veem essa criança em casa, tá? É importante que o profissional ou preencha essa escala com os pais, que na verdade seria até o ideal, né? Que houvesse uma sessão onde os pais e o profissional preenchessem essa escala juntos, para que não tenha nenhuma dúvida, né? Mas em último caso, se não tem como, os pais não conseguem, enfim, é um cuidador que leva, esses pais podem estar preenchendo essa escala e qualquer dúvida você pode estar entrando em contato, perguntando, né? Olha, você marcou isso, é isso mesmo? Porque você já vai conhecer também um pouco da criança. Então, você acaba ali conseguindo perceber essas marcações na qual os pais fazem, algumas vezes equivocadas ou porque não entenderam a proposta da escala, mas a ideia é vocês apresentarem a escala e explicarem direitinho para os pais como que eles vão preencher, tá? Vou estar mostrando para vocês também. Então vamos lá. Bom, o que é importante a gente ressaltar? Que eu já falei antes, né, que a escala ela não faz o diagnóstico, ela é uma ferramenta auxiliar. Então, você fez uma avaliação da criança e em todos os testes que você usou, psicométricos,
deram lá atenção sustentada baixa, atenção seletiva baixa, flexibilidade, memória de trabalho, né? As funções executivas no geral estão ruins, e aí eu faço essa escala de rastreio e aí essa mãe preenche que essa criança tem sintomas para desatenção, tem sintomas para impulsividade, hiperatividade, tem sintomas de regulação emocional, enfim. E aí você consegue sim criar uma narrativa, né, um raciocínio clínico, tão temido raciocínio clínico, de que essa criança ela pontua para os sintomas aí do TDAH na visão dos pais. E aí eu preciso que a escola preencha também uma escala, né? Geralmente a gente envia para a escola o ETDAH 2, ou a gente envia o SNAP, tá? Para a escola estar preenchendo para a gente poder comparar o rastreio de sintomas no ambiente escolar, o rastreio de sintomas no ambiente familiar e o rastreio de sintomas através dos nossos testes, para aí sim a gente montar esse raciocínio clínico, tá? Bom, o TDAH ele é um transtorno neurobiológico, né? Então eu costumo sempre dizer que quem é TDAH é porque sempre foi TDAH. Ele já nasce, né, com um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, essa criança ela costuma desde pequena dar sinais, né? Pode acontecer casos dessa criança ser uma criança bem desatenta e com o tempo gerar uma certa impulsividade maior e só aparecer essa impulsividade depois de um determinado tempo, mas são sintomas que vai aparecer ali desde, né, dos seus 6, 7, 8, 9, 10, 11, até 12 anos ali, até 12 anos ali esses sintomas já apareceram de alguma forma, já impactaram a vida dessa criança de alguma forma, certo? Então, são sintomas que eh, eles permanecem, né? Eles se manifestam de forma persistente e frequente, tá? Eles ficam ali ao redor dessa criança por todo o seu desenvolvimento, causando impactos, né? Geralmente eles aparecem antes dos 12 anos, conforme eu já falei, e interferem no funcionamento ou desenvolvimento do indivíduo, causando impactos negativos em mais de um ambiente. Então, se uma criança ela tem todos os sintomas voltados para o TDAH somente no âmbito familiar, quando eu vou entrevistar ou pedir para a escola preencher, ou solicitar um relatório, ou conversar com a escola, não tem nenhum sintoma, ele está muito bem. No consultório, eu percebo que essa criança também está excelente e ela tem, então, em relação à família, esse olhar com sintomas voltados para o TDAH. Então, esses sintomas ele não, ele vai pontuar, mas ele não fecha aí dentro de um dos critérios que seria apresentar esses sintomas em outro ambiente a não ser o familiar. Então, provavelmente essa criança tem questões emocionais voltadas para o ambiente familiar que pode estar impactando, então, a sua atenção e seu comportamento, tá? Então, quem é TDAH vai ser TDAH sempre, então ele vai ser em casa, na escola, no consultório, em todos os ambientes, tá? Se ele é somente em um ambiente, o problema está no ambiente em si, provavelmente, certo? Então, de acordo com o DSM-5, e aí para vocês entenderem, né, o porquê que somente o protocolo, eu apliquei protocolo, pontuou para o TDAH. Apliquei na escola também, pontuou. Fiz alguns testes, né? Pontuaram para atenção baixa, memória de trabalho, enfim. Eu posso fechar, né? Primeiro que o psicopedagogo ele não fecha diagnóstico, ele levanta hipótese. Eu posso levantar a hipótese, né? E pedir para o profissional da saúde avaliar os critérios diagnósticos, né? Porque aí entra muito nessa questão do olhar médico, enfim. Eu posso citar sim que essa criança tem sintomas para o TDAH em mais de um ambiente. Posso citar, inclusive, os critérios, se eu quiser, ou eu posso simplesmente dizer que ela pontua para o TDAH e solicito o médico que faça uma avaliação quanto aos critérios diagnósticos para fins, né, de diagnóstico, tá? Esses critérios eu coloquei aí no slide para vocês. São os critérios, ele vai da letra A até a letra E, tá? No A é a escala, né? São os sintomas. Então, um dos critérios é ter os sintomas para o TDAH. Critério B
Os sintomas têm que aparecer antes dos 12 anos de idade, porque, conforme eu falei, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Letra C, os sintomas presentes em mais de 2 ambientes, ou seja, não pode ser em um local apenas, que eu também já comentei. Critério D, evidências claras que os sintomas interferem no funcionamento acadêmico, social e ou familiar, então tem que gerar um certo impacto, né? Eu posso ter 5, 6 sintomas de desatenção, mas eu nunca tive problema de rendimento escolar, nunca tive problema de relacionamento, nunca tive problema de comportamento, nunca tive impacto nenhum na minha vida, né? Então a gente não considera como um transtorno, porque o transtorno ele é, o nome já diz, né, um transtorno, ou seja, ele causa algum tipo de impacto na vida dessa pessoa, tá? Então eu posso pontuar tudo se eu não tenho impacto nenhum na minha vida, nem profissional, nem pessoal, nem acadêmica, eu não tenho nenhum tipo de transtorno. Pode ser por outros fatores que eu estou desatenta, que a minha desatenção está um pouco exacerbada em alguns momentos, etc. Tá? E o último critério é o critério letra E, que os sintomas não têm relação com esquizofrenia e outros sintomas psicóticos e não são bem explicados por outros transtornos mentais, ou seja, não pode ser confundido com depressão, ansiedade, que também gera uma certa desatenção, desmotivação, comportamento e regulação emocional alterado, né? Então, por isso que é muito importante uma avaliação multidisciplinar, tá? Bom, em relação ao médico, né, o profissional que vai fechar o diagnóstico, que vai analisar a avaliação psicopedagógica, se necessário, pedir uma avaliação neuropsicológica um pouco mais aprofundada, enfim, uma avaliação da fonoaudiologia para ver também a atenção auditiva, né, de memória auditiva, etc. Enfim, uma equipe multidisciplinar por trás, o médico que faz toda essa análise, né, e fecha de fato o diagnóstico para o TDAH é o psiquiatra ou o neurologista, né, o neuropediatra, o neurologista ou a psiquiatria infantil, tá? Então vamos lá. Com relação à aplicação, né, a gente pode solicitar os pais para preencherem, mas o ideal, eu já comentei, né, que o ideal é a gente estar preenchendo junto com os pais para não ter nenhum tipo de equívoco na hora de preencher, tá? Então existe aí a folha de aplicação, que é essa folha que nós vamos entregar, né, para o responsável. Então a gente tem aqui a folha de aplicação, né? Na parte de cima da folha de aplicação, a gente tem as orientações, que vem escrito o seguinte, ó. Abaixo estão alguns itens que descrevem o comportamento que seu filho ou sua filha podem apresentar. Considere a frequência desses comportamentos no momento atual, desde que eles ocorram nos últimos 6 meses. Leia cada item cuidadosamente e assinale a opção que mais se adequar à sua opinião, indicando a frequência em que esse comportamento ocorre. A saber, número 1, nunca. Número 2, muito pouco. Número 3, pouco. Número 4, geralmente. Número 5, frequentemente. Número 6, muito frequentemente. Não deixe nenhum em branco. E é importante vocês pedirem para os pais preencherem e sempre deixar claro que esses sintomas que eles vão preencher, né, em relação à sua intensidade e frequência, que sejam sintomas aí há mais de 6 meses com a criança, tá? No mínimo de 6 meses aí tem que ter esse sintoma com a criança, certo? Bom, então aqui eu trago para vocês os 4 fatores, né? Fator 1, regulação emocional. Então a gente tem 19 frases, né? Onde os pais vão marcar o nível de intensidade, né? Se é pouco, geralmente, muito, frequente, enfim, do 1 ao 6. O fator 2, hiperatividade. O fator 3, comportamento adaptativo. E o fator 4, atenção. Então, quando eu venho para a regulação emocional, né? Eu tenho aí como rastreio a relação dessa criança com as suas amizades, se ele implica com tudo, se ele é uma criança irritada, agressiva, se ela é um pouco rígida, se ela implica com os irmãos, enfim, toda essa parte emocional que muitas crianças com TDAH acabam tendo um prejuízo nessa área, né? Esses pais vão estar preenchendo, tá?
O fator 2, que é o fator de hiperativa e impulsividade, vai trazer para a gente se essa criança ela se movimenta o tempo todo, se ela é muito agitada, se ela fala atropelando, né? Muitas vezes a gente tá falando com a criança alguma coisa, antes de a gente terminar, a criança já está atropelando, né? Se ela se irrita eh, com os outros, enfim. O fator 3 é o comportamento adaptativo. Então, guarda essa informação, tá? O fator 3, se a gente olhar aqui, ó, fator 1, preste atenção nisso, que isso é importante, tá? Para correção. Fator 1, ele implica com tudo, é irritado, muda de humor, explode com facilidade. Concorda que todas essas frases são frases com características ruins, né? Se ele é irritado, se ele não mantém as amizades, se ele é desagradável em alguns momentos, se ele se mostra muito rígido, né? Então, assim, ou que são sintomas, né, ruins, ou que não são sintomas ruins, mas que em grande escala ou em alta intensidade se torna uma coisa ruim. Então, por exemplo, é sensível? Muito frequentemente. Não é bom ser muito sensível, né? Então, todas essas frases, elas descrevem sintomas que não são muito bons quanto muito intensos, tá? Por isso que é do 1 ao 6, pouco, muito pouco, né? Geralmente, frequente, muito frequentemente, né? Ela vai aumentando a intensidade. Então, quanto mais eu tenho esses sintomas mais altos, mais exacerbados nessa criança, pior. Então, vai ser o resultado, né? Vai pontuar aí para essa desregulação emocional, tá? O mesmo acontece com a hiperatividade e impulsividade. Então eu tenho aí, ó, movimenta-se muito, é inquieto, mexe-se e se contorce durante as refeições ou para realizar as tarefas, tem muita pressa. Então percebe que são frases que quanto maior eu tenho essas características, né, pior é o meu resultado, né? Não é tão bom, né? Ou não é bom ter essas características elevadas. Quando eu venho aqui no fator 3, tá? Eu tenho comportamento adaptativo. E se eu for ler e entender essas frases, aceita as regras, é uma criança tranquila, é tolerante, respeita as regras, é obediente. Percebe que eu mudo o sentido das frases? No fator 1 e no fator 2, eu tenho frases que quanto mais eu tenho aqueles sintomas, mais impactante é. Já quando eu chego no fator 3, eu tenho as frases com sintomas ótimos, que quanto mais a criança tiver, melhor para ela ter. Então, quando eu for corrigir, eu vou explicar isso mais à frente a vocês, quando chegar na correção. Quando eu for corrigir, esse fator 3, eu vou inverter os valores. O que for 6 vai ser 1, o que for 5 vai ser 2. Então, eu vou inverter. Vai ficar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, quando os pais marcarem, né, eles vão marcar lá. Ah, aceita facilmente a regra? Muito frequentemente, 6. Então, quando eu for pontuar, esse 6 vai ser 1, tá? Eu mudo. Por quê? Porque eu não tenho quanto maior é pior. Pelo contrário, quanto maior é melhor para essa criança. Então, eu vou trocar essa numeração, tá? E aí, lá na correção, eu explico melhor para vocês e volto nesse assunto. Mas é só para vocês entenderem, porque assim, quando a gente fala assim, ó, fator 1, fator 2 soma tudo, fator 4 soma tudo, e fator 3 você inverte e soma tudo. Você vai de forma mecânica, automatizada, mecânica. Ah, eu sei que tem que fazer isso porque tem que fazer isso. Mas por quê? Então, o que eu estou trazendo para vocês é a explicação do porquê. Até para quando vocês forem corrigir, vocês lembrarem: isso aqui é bom, isso aqui é bom, eu tenho que mudar, trocar a ordem dos números, tá? E quando eu chego no fator 4, que é o fator atenção, o primeiro item do fator 4, somente o primeiro, eu também troco o valor, tá? Porque quanto maior é um bom resultado. Então, é independente para fazer as suas tarefas de casa? Então, quanto maior a pontuação, melhor é o resultado. Então, eu vou inverter também os sinais, tá? Já a partir do 2, se é distraído, não, evita atividades que exigem grande esforço, né? Não termina o que começa. Aí não, aí quanto maior causa impacto, por isso os valores são normais, os que estão realmente na tabela, tá? Bom,
Agora a gente entra para correção. Então vamos lá. Peguei a minha escala aqui, ó, peguei o protocolo, entreguei, eu então preenchi com os pais, né? Tudo certinho, tudo marcadinho. Então eu vou a partir de agora para correção, tá? No meu protocolo, que já é o protocolo de correção, eu deixei aí circulado, né, um quadradinho vermelho. Eu tenho o protocolo de correção, tá? Eu posso usar esse protocolo de correção ou na própria folha, né, de aplicação eu coloco do lado já os valores somados dessa criança. Quem está começando e prefere preencher no protocolo, eu vou estar ensinando, tá? Então vamos lá. Bota o nome, a data de nascimento, o ano escolar, o tipo de escola, né? Se ela repetiu de ano ou não, certo? É a data da aplicação, coloca ali todos os dados básicos da criança. Depois, embaixo, vai estar lá, registrar a pontuação fornecida pelo aprendente em cada item de cada valor. Inverter o valor da pontuação de todos os itens do fator 3 e o item 1 do fator 4, que foi o que eu falei para vocês, né? Que o fator 3 a gente tem que inverter, porque são sintomas quanto maior, melhor. Né? E o primeiro do fator 4 também a gente vai inverter. E aí ele dá o exemplo embaixo, tá vendo? Ele coloca, ó, resposta. Se for 1, eu marco 6. Se for 2, eu marco 5. Se for 3, eu marco 4. Se for 4, eu marco 3. Se for 5, eu marco 2. E se for 6, eu marco 1. Tá? E vou somar esses números invertidos, certo? Então, eu tenho lá no meu protocolo de registro todos os fatores, a quantidade, né, das respostas, das frases de cada fator, e aí você vai colocando em cada quadradinho o número que a mãe falou. Tá? Então, vamos lá, no fator 1. No número 1, ela marcou o número 5, frequentemente. Eu vou lá, 1, 5. 2, ela marcou o 3. Eu boto lá embaixo do 2 o 3. E aí eu vou marcando. Quando eu chegar no 19, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os números que os pais marcaram e vou somar. A soma do 1 e 19 vai dar quanto? Aí eu coloco lá o valor, tá? Tem profissionais que já usam a própria escala, né? A própria escala, já coloca do lado, soma tudo aqui, né? Então eu pego todos os números marcados, já faço aqui o meu somatório, já boto aqui do lado, anotado o valor da soma. Mas tem profissionais que preferem preencher a escala para não se perder, enfim, para ter até documentado de uma forma mais organizada, e aí ele prefere preencher esse protocolo. Então, o fator 2, por exemplo, vai do 1 ao 13, quais foram os números que eles marcaram, né, que os pais marcaram, vai somar depois todos esses valores e vai ter um resultado. Fator 3 do 1 ao 14, fator 4 do 1 ao 12, tá? Depois que eu somo tudo, né, eu tenho lá todos os valores de soma, eu venho então para o registro, né? Eu tenho uma tabelinha e nessa tabelinha eu tenho lá fatores: 1, 2, 3, 4, score geral, que é a soma de tudo. Fator 1, pontuação bruta. Quanto que ele pontuou? Qual foi o resultado dessa soma do fator 1? 5 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 2 mais 2 mais 1. Eu somo tudo. Ah, deu 70. Eu vou lá e coloco fator 1, 70. No fator 2, eu somo, deu quanto? Coloco lá. Fator 3, eu somo, deu quanto? Coloco lá. Fator 4 também. E o score geral? É a soma dos 4. Fator 1 mais fator 2 mais fator 3 mais fator 4, coloco lá. E aí, então, a gente entra para a tão temida tabelas normativas, né, que é a maior dificuldade que eu percebo hoje, quando os profissionais me procuram, é de encontrar esses percentis, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui eu coloquei um exemplo, antes de entrar nas tabelas, eu coloquei um exemplo para vocês verem da marcação, tá vendo? Das marcações dos pais. E eu já coloco do lado, se vocês perceberem, já tem do lado aqui a soma, deu 80. No 2, né, eu coloco do lado também, eu somo tudo e coloco aqui, ó, 66. O 3, lembrando que o 3 são sintomas que quanto maior, melhor, então eu vou inverter. Então eu já coloco lá no meu protocolo invertido os numerozinhos e na hora de somar eu já somo invertido. Então, por exemplo, aqui, se você olhar a primeira coluna, que está com 6, tá vendo? Seria 1. Mas aí eu vou inverter 6. Então, é 6 mais 6 mais 6, certo? Não é 1 mais 1 mais 1. Eu inverti o número, tá? Então, a soma inversa deu 63. O item 1
do fator 4 eu também vou inverter, então o que é 2, na verdade, vai ser 5, e o resto eu somo normalmente, tá? Deu 61. Então, eu venho aqui para o preenchimento da minha tabela. O meu fator 1, eu somei tudo que o pai preencheu, deu 80. No meu fator 2, eu somei tudo que o pai preencheu, deu 66. No fator 3, eu somei tudo que o pai preencheu de forma invertida, deu 63. No fator 4, o 1 eu inverti, o resto eu somei tudo com esse número, né, 1 preenchido, e deu 61. Depois eu somo 80, 66, 63, 61, 270, certo? Então, aqui eu já tenho a minha primeira tabela com a minha correção da minha pontuação bruta. Agora, então, eu vou entrar nos percentis. Então, vamos lá. Quando eu vou encontrar os percentis na tabela, e aí eu costumo sempre deixar muito claro, inclusive tem um vídeo no meu canal ensinando e mostrando o que que é a psicometria, o que que é um score Z, o que que é o percentil. Eu acredito ser fundamental, né, que todo profissional saiba o que é um percentil, o que que é um score Z, como que isso é feito, né, mesmo que a gente não trabalhe com a matemática em si, de criar scores e criar tabelas, a gente precisa entender quanto profissional o que que significa, né? Até porque a gente está lidando com números, a gente está fechando, a gente está avaliando crianças e adolescentes com números. Então, eu não posso dizer, ah, ele está no percentil 18. Tá, o que que significa ele estar no percentil 18? Isso é bom? Isso é ruim? Então, é importante a gente entender o que que significa, tá? Quem tiver interesse, quiser assistir, o vídeo já está no meu canal. Mas, de qualquer forma, a gente vai para o básico, né? Que é conhecer uma tabela normativa, tá? É importantíssimo a gente saber interpretar e conhecer uma tabela. No protocolo, que é o livrinho que eu já mostrei aqui para vocês, tá? É que tá pequenininho, né? Porque nessa plataforma acaba que fica muito pequena, mas acho que dá para ver. Nesse protocolo, né, lá na página 48, a gente tem a amostra geral, uma tabela mostrando os números, né, uma tabela normativa, sem separar sexo, idade, enfim, é uma normativa geral. E na 49 a 56, a gente tem várias tabelas. Então, a gente tem tabelas para o sexo feminino, para o sexo masculino e separados por faixa etária. Então, são as tabelas que a gente mais utiliza, né? Então, se eu estou avaliando uma criança, por exemplo, de 10 anos de idade, uma menina de 10 anos de idade, quando eu acabar de avaliar ela, né, de aplicar esse protocolo, eu vou encontrar na tabela de 10 anos para o sexo feminino os resultados para ver se ela está na média das crianças dessa faixa etária, desse sexo ou não, certo? Por isso eu trouxe para vocês um slide mostrando uma tabela normativa, tá? Então, na setinha vermelha, toda vez que vocês pegarem uma tabela, lá no topo dela, né, vai ter uma legenda, que é de fato o que que essa tabela está trazendo para a gente de informação, né? E lá tá assim, ó, normas para o sexo feminino da faixa etária de 14 a 17. Ou seja, essa tabela, ela vai me dar as normas do sexo feminino para as crianças de 14 e 17 anos. Então, as meninas de 14 a 17 anos estão dentro desta tabela. As que foram testadas, né, estão dentro desta tabela. Então, essa vai ser a minha tabela. Se a minha criança tem 15, 16 ou 17 anos, 14, 15, 16 ou 17, eu vou comparar a minha criança com as crianças da sua mesma faixa etária, tá? Então, eu escolho. Ah, é um menino de 6 anos, eu vou na tabela de menino de 6 anos. Ah, é uma menina de 8, eu vou na tabela de menina de 8. Onde eu encontro a informação? No topo da tabela, tá? Que tá a setinha vermelha. Na setinha verde, eu tenho então as informações dessa tabela. Eu tenho a classificação, que vai me dizer se essa criança está numa classificação inferior, média superior ou superior. Do lado eu tenho os percentis, então percebe que do percentil 1 até o percentil 20, a classificação é inferior. Do percentil 25 ao 40, é uma média inferior. Do 45 ao 60, média. Do 65 ao 80, média superior. Ainda está na média, mas possui alguns sintomas importantes aí, causando um certo prejuízo. E de 85 a 99, a gente tem, então,
superior, ou seja, pontuando aí, de fato, para sintomas, né, mais severos em relação ao TDAH. Então, eu tenho a classificação, o percentil, né? Depois eu tenho o recheio da minha tabela. O que que é o recheio da minha tabela? As pontuações que as crianças fizeram, né? Então, eu tenho o score geral, fator um, fator 2, fator 3 e fator 4. Aí no meio, né, quando eu falo assim, ó, se vocês olharem aí, ó, por exemplo, fator 1, 25, 25, 25, 25,55, 26, 27,5, são as pontuações que as crianças que participaram dessa amostra, desse teste, fizeram, né? Então, quando eu pego a minha criança de 15 anos e eu vou buscar dentro dessa tabela o número dela, eu vou lá no fator 1. Vamos supor que a minha criança fez 38 pontos no fator 1. Eu vou lá na minha tabela de 15 anos, menina, tá aí a tabela. Eu vou lá no meu fator 1 e vou observar onde está o 38. Então, eu vou descendo o meu dedo, ó, 25, 26, 27, 32, 35. Quando eu chego lá, ó, 37,75, 39 e não tenho 38. E se não tem o 38, onde é que está esse 38? Ele está entre o 37,75 e o 39,2. Então, essa criança ela está aí no meio. Quando eu corro o meu dedo lá para o lado esquerdo, né, da tabela, eu vejo lá que ela está numa média superior entre 75 e 80. Porque esse 38 ele não está na tabela. Ele está entre o 37 e 75, entre o 39 e 2. Então, quando eu corro o meu dedo lá para o lado esquerdo da tabela, eu vejo que o percentil do 37 e 75 é 75 e do 39,2 é 80. Então, essa criança está entre o percentil 75 e 80, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo, tá? De uma criança de 10 a 13 anos, feminino, tá? Então, vamos supor que eu estou fazendo o levantamento, né, de sintomas de uma criança de 11 anos de idade do sexo feminino. Peguei a tabelinha, então, de 10 a 13 anos, feminino, e vou lá olhar. Bom, no fator 1 eu somei 80 pontos. Então, eu vou olhar lá no fator 1, eu vou olhar, ó, 20, 22, 49, vai descendo, descendo. Ih, caramba, não tem 80, mas tem 76,5 e 83,7. Então, essa criança ela está aí no meio, entre o 76 e o 83, porque ela está no 80. Então, o percentil dela está entre 90 e 95. A classificação dela, então, é superior. E aí eu vou preenchendo a tabelinha. Então, primeiro eu somo tudo, depois eu busco a tabela dessa criança e depois eu vou de um por um. Fator 1. Ah, ela fez 80 pontos. Deixa eu procurar lá na tabelinha o 80, né? Fator 2, 66. Deixa eu procurar o 66 lá na tabela. Então, começa lá com 14, 16, eu vou descendo. Vou procurar o 66. Não tem. Tem 57,7. Então, a última criança dessa amostra fez 57,7, né? Ficou mais ou menos nesse percentil. Se a minha fez 66, ela ultrapassou, né, esse valor. Então, eu classifico ela lá acima, no superior, né? Ou eu posso colocar, né, ela no 95, tá? Porque não tem, então, o que vai se aproximar vai ser esse. Ou a gente pode colocar que ela está maior, né? Usar o sinal maior que 99, tá? Ou seja, ela ultrapassou todas as outras crianças da amostra para para essa pontuação. Bom, em relação ao fator 3, né, que é aquele fator invertido, ela fez 63 pontos, então eu vou lá na minha tabelinha no fator 3, começa no 15, né, 16, 26, 30, até que eu vou lá para baixo, ó, 60, 70. Não tenho 63, ele está entre 60 e 70 ali, então a minha criança está entre 90 e 95, também numa classificação superior. Venho para o último fator, né? Que é o fator de atenção, fator 4, que ela fez 61 pontos, e vou procurar também na minha tabela o número 61. E eu não acho, a última criança, olha,
faz 59,6 de percentil. Então, ela está acima de 99, né? Ou eu posso usar o percentil 95, ou eu posso dizer que ela está acima de 99, tá? Também numa classificação superior. E eu venho para o meu score geral, tá? Meu score geral é o somatório de tudo, que é os 270. Quando eu vou olhar aqui na tabela, meu score geral, desço lá na minha tabelinha, chego lá e vejo que ela está entre 95, 99, ou acima de 99, ou no percentil 95. Tanto faz, você pode colocar a classificação do percentil 95, acima de 99, entre 95 e 99, né? Porque o que vai importar para a gente é que ela está numa classificação superior, tá? E essa classificação superior ela vai pontuar, então, para o TDAH, certo? Então, eu percebo que a minha criança, olhando para a tabela, ela tem todas as pontuações em todos os fatores, né? Numa classificação superior, pontuando, então, para sintomas de TDAH. E aí, como que eu faço essa descrição na minha devolutiva, né? Como que eu coloco na minha devolutiva? Primeiro, antes de colocar os resultados, eu descrevo, né, sobre a escala de rastreio. E aí eu coloco que houve uma queixa relacionada aos sintomas de TDAH e que foram usados protocolos psicométricos de rastreios validados cientificamente. Foi solicitado o preenchimento da escala ETDA-PAS para avaliar aspectos relacionados ao comportamento adaptativo, regulação emocional, atenção e hiperatividade em âmbito familiar e o preenchimento da escala SNAP-4 para a escola, a fim de avaliar a aprendente em âmbito escolar. Ambos os protocolos de rastreio para TDAH de acordo com o DSM-5, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Então, primeiro de tudo, eu descrevo ali o protocolo, tá? Depois, eu venho, então, de acordo com o preenchimento da escala TDAH-PAS fulano, e eu boto o nome da criança, pontua para o TDAH do subtipo combinado, obtendo os seguintes resultados. E aí eu vou e monto, né, uma tabelinha com fator 1, 2, 3, 4, boto lá a pontuação bruta, o percentil, a classificação, tudo bonitinho. Tá, esse aqui é um exemplo de uma outra criança, não é o que eu trouxe lá no exemplo da apresentação, se eu peguei de uma avaliação que eu fiz, tá? Coloco a legendinha embaixo para saber o que que é RE, HI, CA. Às vezes o médico ele não lê tudo o que você escreve na sua devolutiva. Ele vai direto para as tabelas e gráficos, né? Então, por isso que é importante trazer tabelas e trazer gráficos, que é mais fácil deles identificarem ali a classificação dessas crianças, tá? E aí eu venho descrevendo, né, nesse caso, desse exemplo que eu tirei de uma devolutiva, por exemplo, na escala de avaliação de comportamentos infanto-juvenis, no TDAH em ambiente familiar, fulano apresentou o percentil 90 no score geral, classificado na área superior, ou seja, apresentou sintomas relativos ao TDAH em âmbito familiar. E aí eu venho, então, com a tabela de classificação, né, sinalizando aí a classificação superior, que é um resultado compatível com prejuízos importantes e sérias dificuldades, sendo considerado de nível grave, e coloco o gráfico, que pode ser um gráfico de coluna, pode ser um gráfico deitado, pode ser um gráfico, enfim, de dispersão, o que vocês acharem melhor de fazer, né, em Excel. E é isso, vocês acharem melhor de fazer em Excel. Bom, então é isso. Relembrando, né, alguns aspectos importantes. Primeiro, é uma escala para preenchimento familiar, a visão dos pais. Segundo, quando a gente vai aplicar, preferencialmente, a gente pede para esses pais virem e aplicar junto com esses pais, para não ter nenhum tipo de equívoco, né? Depois que esses pais aplicarem, eu somo tudo, lembrando que o terceiro fator e o item 1 do quarto, eu vou inverter esses valores e vou somar tudo. Depois que eu tenho essa somatória, eu vou preencher na minha tabelinha. Tá, entreguei para os pais, eles preencheram, eu somei e lancei. O que que eu faço? Vou no meu livrinho, né, que tá aqui, vou lá na página 49 até a página 56, vou procurar qual é a tabela para eu comparar a minha criança, se é uma criança de 14, 15, 16, 17, eu vou buscar a tabela para a idade e para o sexo da minha criança.
e vou olhar todos os fatores, o número que ela fez, né, a pontuação dela, eu vou olhar em todos os fatores um por um e vou buscar esse número dentro da tabela. Depois disso, eu coloco lá no Excel, monto uma tabelinha e monto o meu gráfico, então, para os resultados, certo? Espero que eu tenha contribuído para a prática de vocês, espero que vocês tenham entendido como aplicar e corrigir a tabela. Deixei uma frasezinha, né, de reflexão, inclusive é uma frase que eu uso muito para os profissionais que me procuram, que é: ao cuidar da atenção e das funções executivas, a psicopedagogia não apenas intervém, ela transforma trajetórias da aprendizagem. Então, o que eu costumo dizer é, é que quando a gente tem um rastreio desses sintomas, mesmo que não seja o TDAH, a gente sabe o que está trazendo um certo prejuízo para aquela criança, entende? Então, pode ser que na escola, no consultório, ela não tenha esses sintomas, em casa ela tenha. E aí a gente encaminha para o psicólogo, que seria o profissional, né, para lidar com essas emoções, porque aí não tem um transtorno de aprendizagem, não tem uma dificuldade nesse processo, então a gente faz os devidos encaminhamentos, ou se essa criança só tem problema na escola. Ela não tem nenhum desvio em casa, a atenção dela é ótima em casa, no consultório também não foi visto nada, só na escola. Então, de repente, ela não se adaptou ao método da escola, tem alguma coisa naquela escola que pode estar incomodando ela, algumas crianças que sofrem bullying e acabam não levando isso para casa, consegue, inclusive, separar um pouco isso, mas acaba tendo comportamentos disruptivos na escola. Então, a gente consegue rastrear, né, de fato, essas emoções, esses comportamentos, esses sintomas, mesmo que seja ou que não seja, a gente consegue lidar com isso. Então, por isso é importante a gente sempre estar cuidando e observando essa atenção, essas funções executivas de uma forma geral. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, eu deixei meu Instagram, caso vocês queiram me seguir, deixei meu Instagram aí. Se vocês quiserem deixar qualquer pergunta para mim no direct, ou então aqui mesmo no YouTube, eu vou respondendo conforme forem tendo as dúvidas, certo? Espero que vocês tenham gostado, é isso. Próximo vídeo é a Vânia, né, que deixou os comentários, né, uma profissional que deixou os comentários dos meus vídeos anteriores, pediu para eu fazer sobre o prova de consciência fonológica por produção oral. Então eu vou estar montando a apresentação, gravando a aula e postando então para vocês o PCFPO, a forma de aplicar e de corrigir também. Muito obrigada e até a próxima.